uma conversa de dois tolos. Por que conversa de dois tolos, gente? Porque tá aqui dois cristãos, né, evangélicos, é bom frisar isso, e de religiões diferentes. Sim. Só que amigos, respeitando a opinião de cada um, né? E nós estamos conversando sobre um tema que pouco se discute. Calvinismo. A gente só vê lá na escola, você viu lá no 7º ano da escola, você estudou lá para o vestibular, nas reformas religiosas. Só que ele tem uma importância crucial no cristianismo, que a maior parte das igrejas evangélicas simplesmente não vê isso. Então a gente está fazendo uma série de vídeos aqui. Acho que vai ter que fazer mais um, viu, Frank? Sim, Nós não vamos sim. acabar. Nós temos um primeiro. Quem não assistiu, vai lá assistir, da semana passada. Muito bom. Falando das origens do calvinismo, ou a história de João Calvino. História de João Calvino. E nós estamos aqui com o presbítero Francisco, carinhosamente chama ele de Frank. Eu acho que esse aqui já é o 4º vídeo que nós gravamos junto. Toda vez que a gente se encontra, a gente procura gravar um vídeo junto, que é uma coisa interessante, né? Discutir coisas santas. Claro que a gente conversa sobre política, a gente conversa sobre cidade, tá? Mas a gente conversa também sobre religião, sobre as coisas santas, sobre as coisas de Deus, né, Frank? Sim. Frank, mais uma vez se apresenta, porque sempre tem alguém novo. Olá, pessoal. Meu nome é Francisco, eu sou presbiteriano, sou presbítero, né? E a minha igreja, ela é uma igreja que ela é fixa em cima do calvinismo, tá? Então, a gente vai falar aqui o que é, não de igreja, mas sim de João Calvino, o que é calvinismo, por que João Calvino se tornou um líder religioso, grande líder nas igrejas do mundo inteiro. Por quê? Tá? Então, Isso, eu esqueci de falar pro Frank, né? Acho que eu já comentei com ele, não comentei. Eu tenho um irmão que é presbiteriano. O Joãozinho, eu amo demais ele, né? E ele deve estar escutando aí, ele vai dar um like pra mim aí. Ele é evangelista da Igreja Presbiteriana Independente. Sim. Tá? Outro ramo, não é o mesmo ramo do Frank, né, Frank? Só que ela saiu da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso, ela tem a mesma ideia. Lembra que eu comentei com você, no outro vídeo eu comentei que havia algumas liberais e umas conservadoras? Isso. A Presbiteriana Independente, ela é um pouquinho liberal. Tá? A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é mais radical. Então, é que nem as batistas renovadas. Isso. E as batistas. As metodistas e a metodista da aliança. São ramos diferentes da mesma ideia, da mesma igreja. Não é uma nova religião, é uma nova igreja. É só a questão do conservadorismo, de conservar a defesa de algumas coisas e a proibição de outras. De outras, isso. A gente sabe que toda igreja, a gente sabe que faz um apelo aqui, Frank, para as pessoas procurarem uma igreja. Sim. Que vai ter uma igreja para você chamar de sua. Mas hoje aqui nós vamos continuar a falar de João Calvino. Isso. Se você não assistiu, lá nos comentários, lá na descrição, tem o primeiro vídeo sobre calvinismo que nós discutimos e um vídeo do canal, um vídeo educativo para você fazer um vestibular sobre o calvinismo. Ou você que quer saber um pouco mais da história crua, porque lá a gente não discute teologia, lá é história. História. Tá? O que nós estamos falando aqui não vai cair no seu vestibular. É só um conhecimento a mais para você que é evangelista, para você que é pastor, porque os pastores, os evangelistas, eles têm que ser, eu entendo, Frank, eles sempre têm que estar estudando. Com certeza. Porque nunca você está pronto. Não existe esse negócio de eu estou pronto. Não, você tem que estar cada dia se aperfeiçoando, né? Eu conheci uma pessoa que leu a Bíblia acho que 10 vezes de cabo a rabo. E ele chegou para mim e falou uma coisa que eu achei impressionante. Sabe o que eu sei da Bíblia? Nada. E eu já li ela várias vezes, eu não sei nada. Cada dia que eu abro ela me emociona. Traz coisa, é a revelação. A Bíblia, a palavra de Deus é a revelação. Né? Mas a teologia, a gente tem que entender que a gente também tem que saber esses teólogos da história que são muito importantes. Eu dou aula em seminário, já falei isso pro Frank, né?
eu falei uma vez sobre a importância de Santo Agostinho. Teve pastor que ficou abismado porque eu falei que a importância de Santo Agostinho dentro das igrejas evangélicas, tem muita coisa que a gente fala que é Santo Agostinho. E tem mais, hein? A visão nossa de inferno, Frank, não é na Bíblia. É o Inferno de Dante. É um livro, aqui ó, Dante, tá? O Ensaio da Loucura, outros livros de Dante que são muito importantes, ou o Inferno de Dante. Então, a gente tem que estudar além da Bíblia. Isso não estou dizendo que a Bíblia não é importante, ela é super importante. Mas você tem que ter um dicionário bíblico, você tem que ter um comentário bíblico, se você quiser se preparar mesmo, como um bom servo de Deus, você tem que estudar. E hoje nós vamos falar de um desses homens, João Calvino. Frank, nós paramos na ideia dele, na teologia dele, que ele fala da predestinação. O que é a predestinação, a grosso modo? Pois bem, vamos lá. Eu quero só voltar um trechinho aí, que quando surgiu, a predestinação surge no movimento calvinismo, que surgiu quando ele foi na segunda vez para Suíça, foi precisamente para Genebra. No primeiro vídeo. Genebra, ele implanta lá o radicalismo, né? Começa a proibir música, instrumentos musicais, a janela, tudo aquilo que está lá no segundo vídeo. Ele é bem ortodoxo, então. Muito ortodoxo e radicais. Tanto que ele foi expulso da Itália, porque a liturgia dele era severa demais. A Itália não aceitou. E aí, ele recebe o título de calvinista, por causa do sobrenome dele, João Calvino, calvinista. E daí dá-se a ideia. E aí, nesse momento, por que também calvinista? Porque ele defendia a predestinação absoluta. A pessoa é predestinado, lá já, antes de você se tornar gente, você é predestinado, você vem predestinado por Deus, e aí você é salvo. Se você não é predestinado, você não é salvo. Porque a gente usa, os evangélicos hoje, até os presbiterianos, se eu não me engano, não usam mais a palavra predestinação, usam a palavra eleição, né? Eleição, então. Que é a mesma coisa. Então, a gente vai falar já sobre isso. Boa. Bom, e aí, o que acontece? Ele, com a predestinação, vida ou morte, que é a vida, mas justamente predestinado vida, não é predestinado morte, tá? E ele condena aquilo que até ali era fatal, que era o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a pessoa tinha o direito de escolher o caminho que ele quisesse. Então, eu quero ser salvo, eu vou ser salvo. Eu não quero ser salvo, eu não vou ser salvo. Frank, para os alunos entenderem, isso aí é uma ideia difícil de entender. Muito difícil. Para os meus alunos entenderem, eu costumo dizer que é igual um carimbo. Sabe um carimbo? Então, um carimbo com C de céu e um carimbo de I do inferno. Como Deus carimbasse as pessoas, ou a alma das pessoas, assim que elas fossem geradas. Eu uso essa alegoria para ficar mais fácil para os alunos entenderem. Por quê? Se eles não entenderem a predestinação, eles não vão entender o seguinte, que é a questão da prosperidade de Deus. Tá? Entendam isso, tá? Que vai estar ligado ao trabalho, que vai estar ligado aos bens materiais. Isso. E o João Calvino, ele dá essa predestinação, ele justifica ele dizia o seguinte, que a igreja, aquilo que você falou, a igreja era uma comunidade de eleitos à glória de Deus. Isso, Céu. Glória de Deus. Então você é eleito, você vai para o céu. Não depende de nós ser salvo, não depende de nós ser eleito. É Deus que predestina. Segundo Calvino, é Deus que predestina e acaba. É bom lembrar, né, Frank, que a maior parte dos evangélicos no Brasil, como os batistas, metodistas, assembleanos, não aceitam essa visão. Não. Eles são mais arminianistas. E o pior que você lendo todo o histórico de João Calvino, você percebe que naquela época ele ia no sentido meio que batista. Eu percebi Depois isso. saíram fora. Outra coisa que ele mudou nessa época também,
além da negar o livre-arbítrio, ele tirou os sacramentos. A Igreja Católica, se eu não me engano, tinha 7 sacramentos. Isso, 7 sacramentos. Então ele fala, não é só 2. Então ele segue Lutero, viu, gente? Isso, baseado Lutero, em Lutero. na obra de Lutero. E são é só o batismo e a Eucaristia. Só. Eucaristia é o que nós chamamos de ceia, Santa ou Ceia. Santa Ceia. Santa Ceia, isso. Que é a mesma coisa. É. E aí ele fica durante 4 anos trabalhando na Suíça, justamente implantando todo esse movimento, tá? Aqui. Eu confesso para você, Marcos, que não é fácil você entender, as pessoas entender esse negócio de predestinação. Não é fácil. Não é fácil, entendeu? E o livre-arbítrio também. Então, hoje, eu sei que não existe, para mim, eu não acredito no livre-arbítrio, que nós chamamos de livre-agência, ou tem outro nome que agora eu não lembro, mas eu fico pensando assim, predestinação, vamos lá, Marco, você foi predestinado, você vai ser salvo. Eu não fui predestinado. Eu posso ficar na igreja 300 anos, quantos anos for, e não vou ser salvo? É difícil de entender isso. É muito difícil. Só, muito difícil. mas aí ele E é ruim ele diz, também para pregar. E aí ele diz, para pregar é ruim também. e aí ele diz o seguinte, é interessante, as pessoas questionavam isso para ele. O que eu questiono hoje, as pessoas questionam, sabe o que é? Ele proibiu também comemoração de Natal, comemoração de Páscoa, ele proibiu, tirou tudo isso. E aí as pessoas diziam assim, exatamente isso. Mas peraí, eu vou ficar lá e não vou ser salvo, não vou ser justificado. Aí ele dizia o seguinte, tem uma frase que ele disse lá, as pessoas perguntavam para ele, você disse que a fé justifica. Ele fala, bom, frase dele, é só a fé que justifica, mas a fé que justifica não está só. Ela vem de uma acompanhada de uma sequência de coisas. Nesse ponto eu até concordo. Por quê, Frank? Porque a gente vê que em várias partes da Bíblia, Deus escolhe um. E não tem porquê. Deus escolheu aquele. Vamos dar um exemplo? Davi. Uhum. Davi não era para ser tudo que foi. 7 filhos, fortes, tudo. Escolheu o mais fraco, mais feio. Davi. Esse Davi aqui é renascentista, viu, gente? Um Davi mais fraquinho. Esse Davi renascentista aqui, ó. Bonitão aqui, pelado. Oh, meu Deus do céu. Não é o Davi, tá? Esse é de Michelangelo. Vamos lá. Outra coisa, Frank. Ele é um pecador. Sim. Ele foi um adúltero. Ele foi um assassino. E matou muita gente. E matou o cara pra ficar com medo, cara. Entendeu? Mandou matar indiretamente. Urias mandou matar indiretamente. Então, a questão da eleição, ela não é uma questão que você pode descartar, não. Qualquer evangélico, qualquer teólogo, ele tem que olhar ela com os olhos diferentes. Mas a maior parte das igrejas, como eu falei, não aceitam desse jeito que você está vendo. Não. Porque eles aceitam o livre-arbítrio. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela vai no caminho de eleição. Ela mudou. Antigamente não. Hoje ela vai na eleição, o que é eleito, o que não é eleito não vai. Entendeu? E aí, meu irmão, eu acho que mais do que o nosso entendimento, que depois que a gente lê a Bíblia, mais do que o nosso entendimento, é só quando a gente chegar na glória que Jesus vai nos justificar, vai nos explicar, entendeu? João Calvino, eu pude perceber, porque eu sempre tinha um pé atrás com ele, que eu achava ele muito durão. Ele é duro. Mas eu pude ler e pude ver que ele estava no caminho, ele viveu no caminho justo, correto. Entendeu? Embora naquela doutrina radical dele, entendeu? Muito mais do que Lutero, mas ele viveu correto, tá? E ele proíbe tudo aquilo na igreja, ele acabou praticamente com as igrejas católicas lá na Genebra. Ele ficou com música, oração e pregação. Acabou o resto. Na música ele tirou também. Ele tirou a música também? Eu pensei que não. Não, ele tirou a música. Então ficou oração, pregação. Oração, pregação só. Depois ele introduz alguns hinos que foram escritos à igreja. Alguns hinos que foram escritos à igreja. Mas, por exemplo, sua igreja hoje tem hinos. Tem hinos que várias. Mas na época ele tirou tudo.
porque tinha aqueles hinos das igrejas católicas Que tradicionalmente era então usado. ele teve que tirar tudo e depois, Entendi. depois de 4 anos, ele começa a ceder algumas coisas, tá? Vamos lá, Frank, mas ó, tem uma questão que eu quero comentar com você, eu quero que você explique para nós melhor, tá? Então vamos lá. Comparando a colonização da América do Norte e do Brasil, tá? Então vamos lá. América do Norte, calvinistas. Puritanos. Brasil, América do Sul, católicos, portugueses, espanhóis. Tá. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com os alunos e você vai entender. Que é o seguinte, então um colono inglês estava com uma enxada trabalhando. Estava lá, na enxada, trabalhando. Nessa enxada, trabalhando, vai passar alguém e vai falar assim, ó, ele é um abençoado, ele é um trabalhador, ele vai para o céu. Agora, na América Espanhola, um colono português tá com uma enxada. Passa outra pessoa e vai falar o quê? Ele é um miserável, ele é um pobre, ele não tem nenhum escravo, ele vai para o inferno. A visão do trabalho no calvinismo mudou o capitalismo? Eu acho que mudou sim, eu acho. Explica para nós aí. Porque assim, cara, o João, para começar, ele proibia muitas coisas. Ele proibia comércio nos finais de semana, ele proibia trabalho nos finais de semana. Então, No final de semana. Sim. Agora, ele defendia que o trabalhador, o agricultor, tinha que trabalhar na roça, na sua agricultura, mas ele tinha que ir na igreja também. Ele tinha que se dedicar parte do... Tá, e a questão da prosperidade. Então, a gente aprende, uma das falas dele, aquele que não trabalhar... Não prospera. Não prospera. Na questão divina, na questão divina, o João Calvino defende que se você é uma pessoa predestinada, se você é uma pessoa que... Isso correto, que eu quero chegar. Você vai prosperar. E automaticamente, a ideia sim, dele. Na ideia dele, você vai prosperar, graça. você vai crescer na graça, Deus vai... Ou seja, ele vai ter grana. Isso as pessoas não entendem. Pode ser grana. As pessoas não entendem. Eu explico meus alunos assim, Frank, que a herança não vale. Mas se o meu pai tivesse uma casa, o cara vai ter que ter duas. Porque ele tem que trabalhar a mais. E a gente vê em muitas igrejas, ao contrário, né? A gente vê muitas igrejas hoje desvalorizando o trabalho e o estudo. Nós temos a Bíblia que fala, pelo menos 2 pessoas, a gente pode citar aqui, Jó e Davi, foram 2 pessoas que Deus prosperou na vida, na vida de Deus de tal forma. Deus deu tudo para Jó, ele tinha tudo, Deus tirou tudo e depois deu de novo. Então Deus dá, Deus tira. E o João Calvino, ele defende Deus te dá, Deus tira. Se você não for um cristão fiel a ele vai tirar também. Então ele é claro nisso, né? Tá, mas Frank, vamos lá, vamos definir isso. Então você acha que o desenvolvimento do capitalismo europeu e norte-americano está ligado às teorias de João Calvino? Eu acho que não, eu acho que não. Não acredito muito nisso, não. Eu acho que, apesar dele realmente, ele fez um trabalho nos Estados Unidos, ele fez um trabalho, mas durante... Os puritanos, né? Que não foi citado muito Estados Unidos na vida de João Calvino. Foi mais a Suíça... Mas ele não, mas os puritanos que eram calvinistas que foram lá. Isso eu estou falando depois de Calvino, Calvino já tinha morrido. Mas eu acho que você não entendeu a minha pergunta. Eu acho que a influência da religião desenvolveu esse capitalismo. Eu acho que sim. A gente vê na Inglaterra a Revolução Puritana. A Revolução Puritana mudou a Inglaterra. Depois a gente vai ter a Revolução Gloriosa. Eles vão ter rei. Então, até uma informação que eu dou a gente fala laranja. Laranja, o que é um laranja? Laranja é aquele empresário que só fica com o nome. Por quê? Guilherme de Orange. Ele foi rei
na Inglaterra só para os puritanos. Os puritanos acabaram colocando ele no poder, mas ele era um símbolo, como a Rainha Elizabeth hoje é um símbolo. Porque eu vejo o calvinismo como uma ideia que levou essa prosperidade para a Europa. Você não tem essa visão, então? Não, não tenho muito essa visão assim, não. Não é que eu não concordo muito com isso, mas eu vejo assim, por exemplo, eu acho que colaborou. Não foi o principal, mas colaborou. Eu acho que, de qualquer forma, ele acabou colaborando. Com as ideias dele. Do trabalho, Frank. Do trabalho com o capitalismo, Isso. ele acabou colaborando e isso porque ajudou na parte bastante. histórica, a gente bate muito nisso. Entendeu? Ah? Agora, eu precisava pesquisar mais, talvez, mais na frente, se tivesse alguma coisa que falasse sobre isso, eu não sei, não posso te garantir. Na minha opinião, não. O João Calvino, ele fixou só igreja, salvação, predestinação, morte, vida, bem e mal, não falou de capitalismo. Mas indiretamente, quando ele valoriza o trabalho e a educação, porque você falou no outro vídeo que ele tirou os vitrais. Os vitrais eram o quê? Os vitrais eram para as pessoas verem a história de Jesus. Agora não precisa mais. Você tem que ler. Mas para eu ler, eu tenho que aprender a ler. Sim, sim. Aí a educação. A educação renova a pessoa. E a gente vê que o calvinismo ele vai ter uma valorização na educação grande. Sim, eu acredito que sim, Marco, porque, olha, apesar, o João, por exemplo, foi um exemplo de pessoa, ele foi abraçado, quando a mãe dele morreu, ele foi abraçado por famílias um pouco avantajadas em dinheiro, já que o pai dele era ligado à igreja, não tinha tempo, e aí entra que não tinha tempo de trabalhar no serviço secular, porque ficava na igreja praticamente o dia inteiro. E ele depois, aí ele recebe uma verba por vários anos para estudar fora, e ele valoriza isso muito. E ele trabalhou, o trabalho dele foi mais em religião. Durante que ele ficava estudando lá, ele ficava evangelizando, ele ficava pregando, ele ficava... Já pequeno, ele começava já a trabalhar nisso daí. Esse professor da faculdade, aquele Nicola Kepp, ajudou muito ele nisso, introduziu muito isso nele, fez a cabeça dele, criou muito essa ideia na cabeça dele. Então, eu acredito que sim, que teve boa colaboração na cultura, Nós vamos deixar um desafio agora para o Frank, né? Que a próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai falar de Armênio, né? Armínismo. Arminismo e calvinismo. O arminismo vai contra isso tudo. Sim. É o que os batistas, os metodistas, as Assembleias de Deus usam. Só que nem sabe disso. Nem sabe disso. Só finalizando aqui a parte do João Calvino, ele nasceu em 1509 e ele morreu em 1564, com 55 anos de idade. Novo. Ele já tinha úlcera, enxaqueca, problema no pulmão. Então ele tinha vários tipos de doença, porque praticamente trabalhou desde os 14 anos. Isso. Então, 50 anos de trabalho aí. Ele morreu cedo, tá? Morreu casou apenas uma vez com uma moça que era viúva, entendeu? E teve um filho, mas logo em seguida o filho morreu também, então ele não deixou herdeiro. Isso eu tenho um medo disso. Acho que o rei Ezequias, Deus castra o rei Ezequias por ele ser um mau exemplo. Deus castra ele e mata os filhos. E ele não deu sequência à sua descendência. E eu tenho muito medo disso. E eu acredito que João Calvino foi um só, não por causa disso, mas porque ele realmente não se importava com família, e ele morreu até cedo por causa disso, que o negócio dele era só religião, Cristo. Que não é bom exemplo hoje, né, Felipe? Tem que cuidar da família também. E ele morreu cedo, então, sem deixar seguidores, sem deixar família, sem deixar nada, tá? Mas na Igreja Presbiteriana do Brasil, ele é o fundamental. Nós vivemos ali sobre a sua doutrina. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha e passe esse vídeo e deixa suas perguntas nos comentários que a gente manda pro Frank e a gente responde para vocês. Sim. Quero falar tchau para vocês e obrigado por quem acompanhou a gente até agora. Tchau, gente!
Tchau, pessoal aí que nos acompanhou, obrigado. E como ele falou, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, manda pergunta, a gente pesquisa, a gente vai responder. Obrigado. Tá bom?